E essa história de que Arboleda pode virar reforço do Galo, a especulação nas redes sociais é de que São Paulo e Atlético debatem uma troca. Do Scarpa indo para o Tricolor e do Arboleda sendo cedido para o Clube Atlético Mineiro. Já havia contado para vocês que o São Paulo descarta a contratação de Scarpa. De qualquer forma, fui checar antes de gravar esse vídeo com uma fonte do Atlético sobre um possível interesse do clube em Arboleda, zagueiro equatoriano de 34 anos de idade que não fica no São Paulo. Ele não teve que ter o seu contrato rescindido depois de se ausentar por um mês, porque o Tricolor quer alguma compensação financeira do clube que o contratar. Mas é certo que o Arboleda vai embora durante a pausa para a Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte atleticana com quem conversei. O Galo vai tratar sobre saídas e chegadas após esses 7 jogos antes da parada para a Copa. Foco total nessa reta final. De todo modo, pelo prestígio que você tem adquirido comigo, é a fonte conversando comigo, te respondo essa. Nenhum interesse no Arboleda. Então dá para descartar que o equatoriano será reforço atleticano. O Galo até cogita contratar zagueiro, especialmente por conta da saída do Júnior Alonso, mas não será o Arboleda. 34 anos de idade, custo de R$1 milhão por mês. Caberia no seu time do coração? Vale a lembrança do histórico pra lá de polêmico fora dos campos. Caleri já renovou seu contrato com o São Paulo? A resposta é não. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que toca o departamento de futebol tricolor para saber como é que anda essa questão. Vale a lembrança de que o contrato do Caleri com o São Paulo se encerra em dezembro desse ano. A partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato e interessa a outros clubes do Brasil e do exterior. Chega a dizer que o nome do Caleri agrada no Flamengo. Já na Argentina, River Plate e Boca Juniors são dois velhos interessados no jogador. Importante contar que, embora não tenha havido a renovação do contrato, o São Paulo segue insistindo e confiando de que o acordo vai acontecer. O Caleri tem uma identificação enorme com o São Paulo, mas antes há necessidade de solução de problemas antigos. O São Paulo deve para o Caleri e também para seus antigos representantes. A tendência é que esse acordo saia entre maio e junho, mas o prazo está ficando cada vez mais curto. Se o São Paulo deixar o Caleri para assinar um pré-contrato a partir de julho, essa operação pode ficar ainda mais cara. Essa pessoa do São Paulo com quem conversei respondeu assim sobre a renovação. Ainda não fechamos e não dá para dizer nem que está perto nem longe. Estamos trabalhando, fecha aspas, disse o dirigente São Paulino. Você, São Paulino, tem preocupação em relação ao futuro do Caleri? Vale a lembrança de que ele e Lucas Moura são os principais atletas cujos vínculos ainda não foram renovados. O Lucas Moura que só deve voltar a jogar no ano que vem, sem nenhuma certeza de que ele permanecerá no Morumbi. Vamos falar então do São Paulo, que enfrentou o O'Higgins ontem, um empate por 0-0, e foi uma estratégia que deu bom ali, deu bom para o Tricolor. Valentim Furlan já está com a gente. Valentim, tudo bem, querido? Boa tarde para você. Vamos falar desse jogo, né? Mas mais por esse ponto de vista, né? De como o Roger conseguiu, o Roger está sempre ali, né, num campo minado, assim, ele desvia daqui, aí vem uma bala daqui, e ele está sempre desviando, mas tem dado certo, porque nos 2 jogos em que ele precisou fazer escolhas que às vezes poderiam soar arriscadas, ele voltou com ponto, está na liderança do grupo, pôde descansar seus principais atletas e focar nesse clássico contra o Corinthians. Tudo bem, Valentim? E aí, gente, boa tarde. Pois é, conseguiu encaminhar também a vaga como primeiro colocado para a Copa Sul-Americana, né, para o mata-mata. Lembrando que na Copa Sul-Americana só o primeiro se classifica direto, né, o segundo tem que jogar um playoff. São Paulo está com o calendário super apertado aí, não só nesse primeiro semestre, mas depois da Copa também, por conta da condensação pós-Copa do Mundo. Então, é importante para o São Paulo não só a classificação, né, mas a classificação em primeiro. E como dá para ver aí na tela, o São Paulo está encaminhando bem. Tem um ponto de vantagem só, sim, mas considerando que o São Paulo agora enfrenta Milionários e Boston River, os 2 lanternas do grupo, é difícil chamar o Milionários de lanterna porque tem a mesma pontuação que o O'Higgins, né? Mas São Paulo enfrenta os 2 agora em casa, com o apoio da torcida, etc. Então, assim, São Paulo conseguiu voltar vivo, né? Das 3 partidas fora de casa, era o planejamento, acabou dando certo. Só que agora começa a sequência encalacrada pro Roger, porque ele vai enfrentar agora Corinthians, majestoso no domingo, e na quarta-feira que vem, São Paulo e Juventude em Caxias do Sul, jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. São Paulo jogou bem naquele primeiro jogo, perdeu vários gols, e vale lembrar, né, aquele recorte foi aquela partida em que a torcida vaiou o Roger antes, durante e depois. São Paulo teve um jogador a mais a partir dos 5 do segundo tempo, mesmo assim acabou vencendo só por 1 gol de diferença. Fato é, o Caleri ainda perdeu um pênalti, né, no fim do segundo tempo, enfim. Ali talvez tenha sido um divisor de águas, né? O Roger, a partir daquele jogo, foi bancado
pela diretoria, não necessariamente pela torcida, mas pela diretoria, e desde então não vem balançando tanto no cargo, até porque o São Paulo desde então não perdeu nenhuma partida. Mas fato é, agora começa uma sequência importante. E até em live ontem com o Arnaldo, a gente estava comentando como o São Paulo empatar nessas próximas partidas não é lá resultado tão ruim, mas eu jogo para vocês aí na mesa, porque empate com o Corinthians, o São Paulo não sai derrotado na Neoquímica Arena, empate na próxima quarta-feira, o São Paulo também sai classificado para a Copa do Brasil, Luiz. Pois é, só dar um recadinho aqui antes da gente colocar a pergunta do Valentim para jogo. Reprise do de primeira, hein, gente? De segunda a sexta, às 6 da manhã. Então você tome seu café com a gente, vá para o trabalho com a gente e à tarde aqui de novo. Você fica com a gente aqui em dose dupla em todos os horários para ficar sempre muito bem informado com acesso a todos os bastidores. Pois é, PVC e Eudes, pensando nesses próximos jogos. Tem esse jogo agora contra o Corinthians, que é clássico, né? Então, clássico sempre é prioridade. Jogo contra o Juventude, que o São Paulo não tem muita possibilidade de administrar, porque teve um placar magro na primeira partida. E depois tem um jogo contra o Fluminense, que é ali, né, briga no G4. Essa estratégia, que até a pergunta que está na nossa tarja, Eudes, foi a melhor? Porque ela era até um pouco arriscada, assim, pensando que Sul-Americana é a maior chance de título do São Paulo na temporada. Mas deu bom. Eu acho que, na verdade, era a única alternativa do Roger Machado, se pensarmos que já liderava o grupo na Sul-Americana e já sabia que faria as 2 últimas partidas da Sul-Americana em casa. Então, era o momento que ele tinha para poupar jogadores, exatamente porque o jogo, como você colocou, contra o Juventude na Copa do Brasil está em aberto, depois do 1-0, esse placar magro, e contra o Corinthians, evidentemente que ele não deixaria ninguém de fora. Então, mais do que a melhor opção, na minha opinião, era a única coisa que ele podia fazer. E concordo com o que o Valentim colocou aí na live dele com o Arnaldo. Se o São Paulo arranca o empate contra o Corinthians na Neoquímica Arena e contra o Juventude, trazendo para a capital paulista a classificação na Copa do Brasil, essa é uma sequência de empates que aquele torcedor são paulino, mesmo aquele que contesta diuturnamente Roger Machado, pode até não achar uma boa sequência, mas também não haverá do que reclamar. Até porque tem uma coisa que, assim, compara com o Santos, que não tem nada a ver com o São Paulo, mas assim, o Santos tem hoje 5 empates seguidos e 2 derrotas. Não ganha 7 jogos. É uma sequência de jogos sem vencer também. Né? O São Paulo o São Paulo tem 3 empates seguidos e 2 vitórias. Não perde a 5 jogos. Se empatar mais 2, empatam de só vencer uma vez em Itaquera, empate e classifica na Copa do Brasil. São 5 empates seguidos como o Santos e 2 vitórias. Além disso, o São Paulo está na parte de cima da tabela e o Santos briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão. O São Paulo faltam 42 pontos para ir para a Libertadores. E o São Paulo classificado na Sul-Americana praticamente, né? O Santos não. Exato. Então, tá com. Até tem aí o grupo C, que é o grupo do São Paulo. São Paulo é líder com 8 pontos. Tem mais 2 jogos, joga em casa contra o Milionários e contra o Boston River na última rodada. Já jogou contra o Rings, que tem 7, Milionários tem 7 e o Boston River é o lanterna do grupo aí com 0 pontos. Então o São Paulo, ele por hora, né, garante a liderança, está na liderança do grupo, melhor dizendo, e tem 2 partidas em casa para confirmar essa posição, né, de primeira colocação, lembrando que só se classifica direto o primeiro colocado. Então tá tudo ali dentro das expectativas positivas. Exatamente. Acho que o São Paulo fez o que devia fazer. O que o São Paulo não podia é tomar um chocolate do Corinthians. Não podia não pode. Né? Porque a pressão sobre o Roger vai voltar se perder para o Corinthians. Se perder de 1-0 para o Corinthians vai voltar a pressão. Mas se perder de 3-0 do Corinthians vai ser pressão muito maior. O São Paulo vai tentar fazer um jogo grande e tem problemas, né? Não tem Lucas Ramon, não tem Alan Franco, não tem Marcos Antônio, não tem Lucas. 7 jogadores machucados, né? Valentim vai atualizar tudo pra gente sobre esta partida que está na sua tela agora. Vai entrar na sua tela agora, onde assistir. De Corinthians e São Paulo, o jogo vai ser 6h30 da tarde, hein, gente? Então já anotem aí na agenda da Neoquímica Arena. Sempre duro jogar em Itaquera para qualquer time. Transmissão da Amazon Prime. Pois é, Valentim, quais são as dúvidas, né, desse São Paulo para essa partida? A presença de alguns titulares que não atuaram ontem, com certeza, né, parte dessa administração de elenco aí, mas ainda muitos desfalques, né, ainda muitas dúvidas aí para esse jogo. Então, muitas certezas, na verdade, né? São Paulo vai, com certeza, ter vários desfalques, o PVC citou alguns. Eu queria só destacar o Pablo Maia entrando em reta final já depois daquela fratura no rosto, né, na face. Reta final já de recuperação. A tendência é que ele volte a treinar com os companheiros na próxima semana, conseguir apurar com uma fonte no Departamento Médico de São Paulo. E aí,
o tempo para ele voltar a jogar é pequeno. A questão é quando ele volta de fato a treinar. O que eu escutei é que é na próxima semana. Então haveria uma chance dele, retornando na segunda ou na terça-feira, ele poderia inclusive até viajar para Caxias do Sul. Mas é uma previsão otimista. O que eu escuto é que a tendência é dele retornar durante a próxima semana e, na pior das hipóteses, né, ou numa hipótese mais realista, aí ele poderia jogar contra o Fluminense no domingo. E aí vale aquele ponto também, a gente está falando do Corinthians, a gente está falando também de Caxias do Sul, mas jogos contra o Fluminense também são importantes no histórico recente do São Paulo. 6-0 na última temporada, balançou bastante o Crespo, apesar da demissão ter vindo só nessa temporada, mas era um resultado que vinha sendo digerido principalmente pela diretoria de futebol do São Paulo desde então. E aí aquele ponto, o São Paulo também pode derrubar o Zubeldia, né, dependendo do que acontecer nesses próximos jogos do Fluminense. Mas especificamente para o Clássico, tendência por enquanto é do São Paulo ali com a base do time que vinha sendo utilizada nesses últimos dias. E aí a gente pode ver quem foi utilizado ontem e assumir que não joga no domingo, pensando, claro, na gestão de elenco. Então, Enzo Dias foi titular, talvez seja o único aí que possa ganhar um espaço para a partir da Neoquímica Arena. Mas Danielzinho, Bobadilha, esses meio-campistas, Luciano, Caleri, Arthur, todo mundo deve estar à disposição para o jogo de domingo, Luiz. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.